Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Na verdade, o nosso objetivo é chegarmos na matemática financeira, juros simples, compostos. Mas antes de falarmos de juros, da aplicação da matemática financeira, vamos fazer uma revisão rápida do que é porcentagem e como se faz o cálculo dela. Então, como é que eu interpreto a porcentagem, o número percentual, e como é que eu utilizo ele como uma ferramenta matemática, beleza? Joia, boa aula para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Então, qual é a origem do problema da porcentagem? Bom, a porcentagem, ela tem, como todos os elementos da matemática, ela tem várias origens. Mas um dos eventos mais significativos da porcentagem, em que momento da história da humanidade a porcentagem foi implementada como uma questão social, foi na antiga Roma, quando o imperador Júlio Claudiano estabeleceu o seguinte: com a finalidade de cobrar impostos, então, com o intuito de cobrar impostos, iria se cobrar um centésimo de toda a mercadoria vendida no mercado público. Então, esse é um dos registros da porcentagem, um dos marcos históricos da porcentagem. Então é importante a gente pensar nesse sentido. Hoje a porcentagem aparece para a gente exatamente com o mesmo princípio da fração centesimal e principalmente ela está muito comum, muito presente no nosso dia a dia na relação de impostos, nos juros, nos descontos e etc. Um exemplo para a gente. Quando nós olhamos, por exemplo, este folheto, ele traz uma série de informações para a gente. Exemplo, eu tenho aqui um desconto de 35% numa determinada seleção de carnes para assar de novilho. Tenho também um desconto de 50% em todos os gelados da marca X. Então, essa é uma forma de representar para a gente a porcentagem. Outro evento que nesse folheto aparece, que a gente não enxerga, é quando apresenta para a gente, no canto esquerdo, embaixo, eu vejo ali 9,99 e houve um abatimento, ou seja, um desconto, e ele caiu para 6,49. Ou seja, aconteceu uma relação percentual de desconto em relação a esse valor. Então, essas são formas de a gente entender e ver a porcentagem no nosso dia a dia. Por exemplo, os nossos 35%, os nossos 50%. Lembrando, o exemplo dos 50%. Os 50%, se a gente fizer observar, corresponde à metade, ou seja, a meio. Então, é uma representação na forma racional. O que então é a porcentagem? A porcentagem é uma forma de representar uma parte do todo. O que é isso? Bom, quando a gente vê, por exemplo, aquele símbolo de porcentagem, esse símbolo da barra separada por duas bolinhas, este é um símbolo que significa dizer que aquele número foi dividido por 100. Ou seja, no nosso folheto, quando eu vejo 35%, na verdade, matematicamente, eu interpreto isso como sendo 35 dividido por 100. Ou seja, 35 partes de algo que foi dividido em 100 partes. Vamos dar uma olhadinha então nisso daqui. Então, 35% é igual a 35 sobre 100. Se eu olhar isso graficamente, como é que fica? Eu tenho alguma coisa que eu dividi em 100 partes. Neste caso, eu dividi uma tabela com 10 colunas e 10 linhas. Eu tomo essa tabela toda como sendo o meu denominador, ou seja, aquele objeto foi dividido em 100 partes e eu tomo apenas 35 dos quadrados, ou seja, eu tomo 3 linhas e meia para representar 35%, ou seja, 35 partes de algo que foi dividido em
100 partes. Exemplo prático. O melhor que tem para a gente é desenvolver isso em termos matemáticos, a aplicação. Então vamos ver esse problema. Um cliente pretende aproveitar a promoção em carnes ofertada por um supermercado. Se ele geralmente gasta R$ 245 por mês e não houve mudança nos preços, quanto ele irá gastar, sendo que o desconto é de 35%. Então, olha lá. Uma sugestão que eu dou para vocês: sempre se coloquem no problema como sendo o personagem do problema. Você foi ao mercado, geralmente você gasta R$ 245. Só que naquele momento há uma promoção de 35% sobre o valor que você normalmente gasta. Então você quer saber qual que é o valor final, quanto que você vai de fato gastar. Para isso você vai precisar usar a porcentagem para descobrir quanto que é 35% sobre 245. Então, nós temos um valor total de 245 e a porcentagem de desconto de 35%. Portanto, olha lá, o nosso desconto é igual a 35% de 245. Beleza? Façam sempre essa construção, facilita para que vocês possam achar a solução do problema. Logo, o nosso desconto, se eu agora reescrever, tirando o símbolo de porcentagem para a sua representação matemática, isso vai ficar 35 sobre 100 vezes 245. Tudo bem? Lembrando mais uma outra coisa, sempre que vocês virem a palavra de, é uma multiplicação, ok? Joia. Bom, então se eu tenho agora essa expressão, o meu desconto é de 35 sobre 100 vezes 245, vamos para a lousa e vamos resolver isso aritmeticamente. Então, vem aqui na lousa. Vou reescrever isso daqui. Então, desconto é igual a 35 sobre 100 vezes 245. Vamos lembrar de algumas coisas com relação à matemática. Todo número tem um denominador. Isso significa dizer que convém a gente reescrever este número. Qual? O 245. Então, se eu escrever, eu tenho desconto igual a 35 sobre 100 vezes 245. Qual é o denominador que pertence a todo número tem, independente dele ser natural ou não, o inteiro, todos têm o número 1, ou seja, dividido por 1. Reescrevi isso daqui, agora eu posso fazer a multiplicação. A multiplicação de qualquer número racional é a multiplicação pelos seus pares, ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Em outras palavras, o número de cima vezes o número de cima, o número de baixo vezes o número de baixo. Beleza? Então, vamos desenvolver isso. O desconto será igual a 35 vezes 245, o resultado 8.575. Dividido por 100 vezes 1, 100. Bom, agora eu posso fazer aquele arranjo de movimentar a vírgula, ou então fazer a divisão propriamente dito. O resultado dessa razão é 85,75. Se é moeda, R$ 85,75. Beleza? Então, nosso desconto é de R$ 85,75. Bom, uma coisa importante. Sempre que nós estamos resolvendo o problema, isso eu falo em todas as aulas. Quando você terminou de calcular alguma coisa, volta no problema para verificar se esta é a resposta que o problema pede ou se é uma passagem para a resposta. O nosso desconto nós já sabemos, 85,75, voltamos no nosso problema. O que o problema está pedindo? Então eu faço uma releitura do problema e descubro que o problema está pedindo é quanto ele irá gastar no final com o desconto. Então, quer dizer, o meu gasto será o quê? O meu gasto será o valor total que eu gastava anteriormente menos o desconto. O desconto eu já calculei, então, portanto, o meu gasto será igual a 245 menos 85,75.
Lembrando, repare, a porcentagem nós utilizamos como um elemento de passagem para descobrir o valor que o problema pedia. Então, o meu gasto será igual a 159,25. Beleza? Joia. Lembrando, com isso nós fizemos uma introdução à porcentagem, a uma aplicação da porcentagem. O que é a porcentagem mesmo? Porcentagem é um número na forma racional, ou seja, uma fração, em que o denominador é igual a 100. Então, 2% é 2 sobre 100, 20% é 20 sobre 100 e assim sucessivamente. Basta a gente transformá-lo novamente numa forma racional, na forma de fração, e aí nós podemos fazer a multiplicação, a adição, a subtração, conforme o caso pedir. Se é uma porcentagem sobre um determinado valor, nós fazemos sempre a multiplicação. Tá? Quando se fala em porcentagem, eu pego aquele valor, transformo na fração e multiplico. Perfeito? Joia! Bom, a partir daqui agora, então, eu recomendo que vocês peguem na descrição do vídeo alguns exercícios para vocês fazerem, para se prepararem, para suscitar algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida que queiram perguntar, mandem nos comentários do vídeo. Se não, deem uma olhada, peguem os exercícios e na próxima aula nós damos continuidade e vamos falar um pouquinho de juros. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!